Pronto, né? Como eu já havia falado para vocês acerca do problema de saúde da minha mãe, né? Que ela cometeu-se ontem. Ela passou mal, foi para o hospital lá da cidade dela. Em seguida, eu fui buscá-la para nós ir para a consulta particular para sabermos o real motivo pelo qual ela estava com esses problemas de saúde, né? Para quem não sabe, minha mãe é diabética. Ela é diabética, acho que é o tipo 1, que é o mais leve que tem, né? O diabetes dela estava em 150 e há algumas semanas ela já vinha relatando acerca deste problema de saúde. Fraqueza, não estava com vontade de comer, né? Tava com ânsia de vômito, tudo que comia de certa forma ficava com vontade de vomitar e sem vontade de, sem apetite. E uma fraqueza muito forte, um suor frio, né? Independente do que ela tomasse. Então ela ficava deitada o tempo todo, porque quando ela levantava ela ficava fraca e sem isso. Então ela foi para o hospital, tomou o medicamento ontem lá no hospital da cidade dela, em Barreira. O médico disse que não sabia o motivo pelo qual ela estava assim. Disse que o diabetes dela não estava alto para ela estar sentindo isso e tal. A minha mãe, ela fez uma cirurgia no coração no ano de 2000 e eu não lembro o ano, mas está com mais de 10 anos, né? Deve estar com mais de 10 anos essa cirurgia que ela fez. Não é uma cirurgia, aquela cirurgia que abre e tal. É uma ablação, é uma desentupição de artérias que liga o sangue ao coração. Acho que é isso. Então, desde então, a médica disse que a minha mãe não morreria mais do coração. No entanto, ela tinha que passar a vida toda tomando o remédio chamado Celozoc, né, de 50 mg. E esse remédio ele é um pouco caro, né? Uma caixa com 30 comprimidos de 50 miligramas, ele custa mais de R$ 130. Só que a minha mãe voltou para o médico de 6 em 6 meses, ela faz acompanhamento com a mesma médica, que é a doutora Vera, no Hospital do Coração. E a doutora Vera disse, bom, depois de 5 anos eu vou ver se eu vou te dar alta, para você não voltar mais, ou você vai vir mais 5 anos até a gente ver que você está realmente curada, não vai sentir mais nenhuma arritmia e tal. Só que em uma dessas consultas, a médica disse para minha mãe, porque assim minha mãe falou que o remédio era caro e tal, perguntou se não teria como ela diminuir a dosagem para uma menor ou passar um genérico. Aí ela passou um genérico, né? Do mesmo fabricante, mas um genérico. E o genérico custava em torno de R$ 20 uma caixa, R$ 25 uma caixa, até de R$ 13 a gente encontrava. Só que com o tempo a minha mãe começou a não se dar mais com esses remédios genéricos. Voltamos novamente para o remédio original de 50 miligramas. Só que nós descobrimos que o SUS ele dá o medicamento de graça, esse mesmo medicamento que a minha mãe toma, só que de graça com a dosagem menor. O que a minha mãe toma é de 50 miligramas, ela toma 50 de manhã e um de 50 à noite para dormir. Só que o SUS disponibiliza o mesmo remédio e tal, só que de 25 miligramas. Aí a minha mãe foi ao médico, pediu para que o médico passasse o receituário, não a médica dela do coração, mas o médico do posto, que é um clínico geral. Pediu para que ele passasse uma receita de 25 miligramas para ela tomar e pegar pela farmácia popular, né? As 4 caixas. Então é isso que a gente estava fazendo. No entanto, a minha mãe começou a sentir isso, essas fraquezas e tal e tal. E há muitos anos a minha mãe já sente isso em pouca quantidade. Só que nós nunca pensávamos e que poderia dar isso que ela estava sentindo hoje. Porque assim, gente, minha mãe já fez exame de hormônio, minha mãe já fez exames de tireoide, já fez exames de tudo, todos os exames que você puder imaginar, né, para descobrir doença, para saber o que a minha mãe tem, questão de fraqueza, questão de problema de osso, artrite, artrose, tudo isso a minha mãe já fez, né? E não dá nada. O único problema que a minha mãe tem mesmo é só pressão alta e diabetes. Pronto, né? Um pouquinho de gordura no fígado, que isso aí até eu tenho, e suave, né? Hemograma dela é tudo bom, triglicerídeo, colesterol e tal. Todo em 3 meses ela faz, dá sempre tudo normal. E ontem nós viemos para o médico, né? Porque a minha mãe estava realmente muito ruim. Nós a trouxemos aqui, eu a trouxe aqui para o médico Dr. Miguel Brilhante, aqui em Pacajus, na cidade que eu moro. Um excelente profissional. A consulta não é barato, mas também vale a pena, né? Ele faz toda. Nós tínhamos ido para ele em 2020. Ele tinha tudo lá anotadozinho no computador dele e tal. Lembrou, né? Dos remédios que a minha mãe podia tomar, dos remédios que a minha mãe não podia tomar. Enfim, ele fez uma anamnese de todos os remédios que a minha mãe usa e retirou alguns e acrescentou outros. O diabetes da minha mãe está em 150. Ele disse que é muito alto, não é normal.
ele falou que o fato da minha mãe estar sentindo essa frieza, esse cansaço, essa fraqueza é do diabetes estar alto, né? E poderia ser também alguma coisa no coração. Então ele pediu um eletrocardiograma, no mesmo momento nós fizemos, pagamos, né? Um pouquinho salgado o valor do eletro também, porque segundo ele, este equipamento é um equipamento de última geração que o próprio equipamento dá o laudo se deu alguma alteração, não precisa um médico especialista para ver. Fizemos o eletrocardiograma, não deu nada, graças a Deus, né? Até aí tudo bem. Aí nós vamos agora para os medicamentos que foram alterados e os medicamentos que foram acrescentados nessa nova etapa de tratamento. Então, minha mãe tomava glifagem para o diabetes, juntamente com glicamida e acho que outro. Acho que ela tomava 3, que eu não lembro o nome do outro. E esse pago, né? Que é 250 uma caixa. Nós perguntamos ao médico se não teria como ele tirar esse medicamento de 250 a caixa apenas para 30 dias e passar outro mais barato. Ele passou outro mais em conta sim, né? Porque é 150, mas pelo menos é 100 reais a menos. Então ele passou esse, mas que a minha mãe continue tomando esse que ela já está tomando e quando terminar ela comece esse outro. Tem o mesmo efeito. Tirou o losartana que ela estava tomando e passou outro de um melhor laboratório que tem. Ele disse que esse aqui é o melhor laboratório que existe, a senhora vai tomar esse aqui agora, né? Ele disse que com a receita que ele deu, ela consegue pegar pela Pague Menos. Se não conseguir, ele também não é tão caro. Botou hidroclorotiazida, que ela também já estava tomando. Trocou o remédio do coração. Se vocês lembram que a minha mãe tomava de 50 miligramas e agora estava tomando de 25. 2 de 25 de manhã e 2 de 25 à noite? Pois é. Eu e a minha irmã, hoje, estávamos conversando e a minha irmã disse: Márcio, eu acho que foi Deus que usou o Dr. Miguel para trocar esse medicamento, porque assim, desde quando a minha mãe começou a trocar esse medicamento, que ela começou a sentir essas coisas, por mais que ela tome 25 e 25 dá 50, mas não é a mesma coisa dela tomar um único de 25, de 50. Você está entendendo? Ou seja, o organismo dela não estava acostumado, não estava mais conseguindo pegar todos os nutrientes que era necessário de um 50 miligramas. Então, ontem, assim que ela tomou o remédio de 50 miligramas, ela disse que já sentiu uma melhora. Hoje, ela já tomou outro. Quando ela tomou esse outro, ela tomou o remédio e fez uma oração, pedindo para Deus, né, curar ela e tal, chorou na presença de Deus, segundo o que ela estava me contando. E quando ela terminou de orar, tinha passado assim umas meia hora, ela começou a sentir um fogo no corpo dela. Aquela frieza foi passando, aquela fraqueza das pernas foi passando. Ela ainda se sente fraca, mas ela disse que sentiu que algo diferente aconteceu depois que ela começou a tomar o remédio de 50 miligramas e depois que ela fez a oração. Então, assim, eu acredito que todo esse problema que ela está passando, que ela estava passando, era o fato dela estar tomando medicamento de baixa miligrama. Porque assim, como ela já voltou a tomar a miligrama de 50, então eu acredito que isso vai fazer com que seja o remédio eficaz para o tratamento do coração dela. Porque assim, você sabe que o coração, quando ele está fraco, ele lhe dá fraqueza, ele lhe dá tontura, ele lhe dá ânsia de vômito, ele lhe dá enjoo, né? Suor, tudo isso a minha mãe estava sentindo. Claro que o diabetes também causa isso, mas a minha mãe sempre teve diabetes nesse limite, né? E por que só agora veio dar esse problema? Ou seja, era o problema do coração, eu acredito, né? O remédio estava sendo pouco, né? Mas graças a Deus, né, o médico disponibilizou um medicamento de melhor laboratório também, que é a mesma coisa do Celozoc, mas é de um laboratório melhor do que o Celozoc que ela estava tomando. E ele disse que ele passou o remédio para ela tomar durante 2 meses. E ele disponibilizou esse remédio, né? E que ela não tomasse mais esse de 25 e continuasse com esse de 50. Aí ela não estava tomando o glifage, que era para o diabetes. Quando ela tomava o glifage, ela tomava 4, só que ela sentia muita dor de cabeça, muita diarreia, muita coisa ruim. Então o médico lá do posto suspendeu e colocou o glicamida e esse de 250 reais. O médico de ontem suspendeu, não suspendeu, acrescentou um dos remédios que ela está tomando, que eu não sei qual é, e acrescentou 2 glifagens para ela tomar apenas de manhã, porque ele falou que 4 é uma dosagem muito alta, juntamente com esse outro remédio que é comprado. Então, ele diz que ela faça esse tratamento de 15 dias, tome a losartana, tome o do coração que ele passou, tome a hidroclorotiazida, tome o glicamida, tome um cálcio que ele passou também, uma vitamina. E a gente comprou também uma injeção, né? A injeção foi R$ 120, se eu não me engano, uma injeçãozinha
laranjinha e tal, muito boa, que foi essa injeção que da outra vez que ela tinha Covid, que fomos para esse médico, que curou ela, que ela estava praticamente com esses mesmos sintomas. Enfim, resumindo, hoje a minha mãe